Eu tenho Jesus. Não precisa aparecer, certo? Sim, me deu tudo. Deus me deu tudo. A Neide já está entrando. A maior riqueza. A maior riqueza. Bom dia, Neide. Graça e paz. Bom dia, pessoal. Começamos nosso dia já um friozinho, né, Neide? Há canções que precisamos declarar com braços erguidos. Eu tenho Cristo. Exalte o Senhor nessa manhã. Em minha vida. Eu tenho tudo. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Nada Me falta esperança. Bom dia, Jana. Seja bem-vinda, todos vocês. Nada me falta, porque eu tenho Cristo em minha vida, declare, eu tenho. William, bom dia, Bom Jalimar, dia, William. Oh, Eu tenho. Nada me falta. galera linda, abençoada. Hoje à noite tem mais encontrão. William, bom dia, mano. Bom dia, filho. Oh, aleluia. Ai, Pela última bom. vez, olhe para os céus e declare: eu tenho. As pessoas vão chegando. Estamos aqui ouvindo um louvor. Nós temos Cristo, né? A Gabi, bom dia, Gabi. Louvado seja Deus, bondoso Deus. Bom dia, bom dia. Nada me falta. Louvado seja Deus. Tenho esperança. Louvado seja Deus. Você tem, nós temos. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos orando para agradecer a Deus por esse dia, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque nós dormimos e acordamos bem. O Senhor nos guardou, nos livrou, guardou a nossa família, guardou a nossa casa, guardou os nossos pertences, Senhor. Graças te damos, Pai, pela tua bondade, pelo seu fiel amor. Te damos graças, Senhor. Obrigado pelo teu Filho, Jesus. Obrigado pela vida que nos é oferecida todos os dias. Essa vida nova que nos traz alegria, que nos traz a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. A certeza de que nós temos um Deus forte, um Deus poderoso, que tudo executa por nós. Queremos te dar graça, Paizinho amado, Paizinho querido. Dar graça pela saúde. Obrigada nesse dia pela saúde, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo pão. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos amigos. Obrigada, Senhor. Te louvamos, Papai querido. Te louvamos, te bendizemos. Cremos que Tu és o nosso Pai eterno. Por isso te louvamos e te glorificamos. Senhor, toma a frente deste dia, Senhor. Toma a frente deste momento. Prepara para nós, Senhor, algo surpreendente da Tua parte, como sempre o Senhor tem preparado para nós. Já consagramos tudo o que irá acontecer neste dia, durante esses minutos, essas horinhas que nós estaremos aqui e o dia todo. Já consagramos a Ti, já consagramos não somente esse momento, mas em qualquer lugar onde a Sua palavra for ministrada, for aconselhada. Que o Teu Santo Espírito, Pai, nos dê palavra de ousadia, poder e autoridade da parte de Jesus Cristo. Louvamos, te agradecemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor.
Maravilhoso é poder tê-lo conosco. Maravilhoso, maravilhoso. Espírito Santo, meu amigo, nós necessitamos de Ti. Nós te glorificamos, papai querido. Nós te adoramos. Ah, Senhor, obrigado pela vida da Sueli, Senhor. Da Sueli Macedo, Senhor. Esta amiga que o Senhor tem nos dado. Obrigado por ela, pela sua casa. Obrigado pelo seu cuidado, Pai. Nós abençoamos a vida dela nesta manhã, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, papai querido. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos amigos. Obrigada, Senhor, pela família, pela parentela, Senhor. Obrigada, Pai. Te louvamos, te bendizemos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Obrigada, Pai, pelo meu marido. Te louvo pela vida dele, Senhor. Presente a qual o Senhor tem me dado a cada dia. Eu me alegro, Senhor, por tê-lo comigo, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja dentro desses lares agora, Pai. Dentro desses lares agora, Senhor. Dentro desses lares, Pai. E aqueles que ainda não despertaram, os desperte, Senhor, nesta manhã, Pai. Para um novo dia, com uma nova esperança. Porque Tu és um Deus que dá esperança. Em Ti a esperança. Em Ti a esperança. Em Ti a esperança. Por isso nós Te glorificamos, Te bendizemos, Te exaltamos. Rei eterno, Senhor dos senhores. Te glorificamos, Paizinho querido, por tudo, papai. Ah, Senhor, nós oramos também por aqueles que estão nos hospitais agora, Pai. Oramos para que venha sobre eles o bem-estar, que venha a cura, que brote a cura, que brote vida. Em nome de Jesus, vem com o seu poder, vem com a sua maravilhosa graça, Senhor. Jesus, onde o teu nome chega, tudo se torna vida. Por isso a morte não pode prevalecer. Por isso nós repreendemos a morte do nosso país. Nós repreendemos em nome de Jesus aos quatro cantos da terra, Senhor. Declaramos esta enfermidade que tanto nos assola de perto seja cessada. No poder e na autoridade de Jesus Cristo. Declaramos o seu poder, seu maravilhoso poder, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Maravilhoso, Deus conselheiro, príncipe da paz. Te louvamos porque Tu és aquele que dá paz ao nosso país. Tu és aquele que toma o nosso Brasil em Tuas mãos e o transforma, Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor está à frente de tudo que está acontecendo. Tudo está debaixo da Tua vontade. E eu creio que no tempo oportuno tudo irá voltar ao normal, tudo será transformado. Eu creio, Senhor, que o sim, o amém está nas Tuas mãos. Tua palavra diz que quando um justo clama pela sua nação, há paz nela. E eu creio, Senhor, que a Tua igreja, o povo clama por Ti, crendo que Tu és o único que pode nos dar paz nesses dias. Senhor, nós oramos, amanhã é domingo, primeiro dia da semana. Nos dê uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana cheia de surpresas, uma semana cheia de bênção. Em nome de Jesus, Senhor, brota paz e esperança ao coração do povo, Senhor. Brota paz e esperança, Senhor. Tira toda angústia, toda tristeza. Tira, Senhor, toda tristeza, toda angústia, meu Pai. Em o nome de Jesus, onde houver um lar desprovido, que o Senhor nesta manhã seja provisão. Seja provisão. Eu libero em nome de Jesus a provisão da palavra de Deus em Salmo 23, porque o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Que haja pão nas mesas, Senhor, que haja pão nas casas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te louvamos e te bendizemos, Senhor. Toda glória seja dada a Ti, Senhor. Nada nos falta, porque Tu és o pão da vida. Tu és o pão da vida. Maravilhoso Deus, glorioso, soberano. Tu és glorioso. Aleluia. Toda glória seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, louvado seja. Nós cremos, Senhor, nós cremos que antes mesmo que termine esse tempo, Senhor, a cura brotará na vida desses que ouvem. Eles serão libertos pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Sua presença manifesta em cada lar. Eu creio. Por isso, Senhor, eu libero sobre essas famílias libertação,
Cura total, cura divina, brota do céu, no poder, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu tenho Cristo. Vamos cantar, queridos. Nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta, Deus. Eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. Oh, Senhor. Nada me falta, nada me falta. Eu tenho esperança, porque Tu és a minha esperança. Eu tenho um tesouro, eu tenho um futuro, Senhor. Tenho um tesouro. Eu tenho Jesus. Nada me falta. Aleluia. Toda glória seja dada ao Rei dos Reis. Amém. Que a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua vida, meus amados, nesta manhã. Amém. Eu estou muito feliz por esse dia, porque o Senhor é bom. Foi o dia que o Senhor nos fez. Nós temos motivo de nos alegrar por causa do Senhor, por causa da sua presença, por causa do seu amor, por causa da sua palavra, por causa da sua companhia. Deus é aquele que está conosco todos os dias. O Senhor tem falado disso para nós na sua palavra, que Ele iria, mas Ele deixaria o Espírito Santo, o Consolador. E é esse Espírito que vem na minha vida hoje, vem na sua vida para consolar, para fortalecer, para animar, para levantar. E eu louvo ao Senhor por todas essas maravilhas que Ele é para nós. Amém? Jesus é o nosso pão de cada dia. Nós não temos motivo maior neste mundo que não seja Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele toda glória, somente a Ele toda glória. Amém? Queridos, hoje nós temos um assunto muito bacana para falar. Vai ter um momento que nós vamos abrir o nosso chat para você poder lançar suas perguntas. Sejam objetivos naquilo que vão perguntar dentro do tema, ok? Hoje nós... Pede para eles dar um aviãozinho para convidar as pessoas. O William está aqui pedindo para vocês enviar um aviãozinho para convidar pessoas, amém? Nesse momento, por gentileza. E nós vamos falar sobre as doenças que por vezes é provocada pelo medo. Quando o Senhor me fez essa proposta, eu confesso que eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho a sua palavra, eu sou uma mulher instruída pelo teu Espírito Santo, mas eu preciso de mais ferramentas. E aí o Senhor me trouxe ao meu coração essa amiga, que já ela vai estar entrando aí, eu não sei se ela já está por aí, né? E estamos aguardando. Su, se você estiver por aí, por favor, nos dá um toque, faz um tchauzinho aí, queremos te ver, né? Enquanto ela está chegando, nós vamos aqui, crendo que o Senhor é conosco e falando esta palavra. E Deus falava ao meu coração nesses dias que quantas pessoas, irmãs e irmãos, quantas pessoas sofrendo, doenças emocionais, por vezes assola, hora a gente está bem, daqui a pouco não está, e são por vezes as reportagens. Oi, Su, está chegando aí. Bom dia, amada. Bom dia. Seja bem-vinda, Su. Que bom, Su, é você. Vocês estão me vendo aí? Sim, Su, eu estou. Pessoal, tá, vocês estão ouvindo bem a Sueli? Dá um sinalzinho aí, se vocês estão vendo ela. Estão me escutando? Tá, Su, nós estamos escutando. Bem baixinho, mas estamos. Que bom, que bom. Maravilha. Minha amiga, nós estávamos numa conexão aqui com Deus, né? Você orando lá na sua casa e eu orando daqui, e o Senhor brotou um desejo. É isso mesmo, olha que bom. Nós estamos organizando aqui a ferramenta, então quero saber se está me ouvindo, se a imagem está boa. Tá, a imagem está boa, Su. Que bom. Estamos vendo você muito bem. Maravilha. Ajustou aí? Então, eu recebi essa oração na minha vida, na minha casa, na minha família hoje. Glória a Deus, Su. O Senhor venha abençoar ricamente a sua casa, viu, minha irmã? Amém. É um prazer tê-la aqui conosco, né? Eu sei que muitos, principalmente os homens,
não conhece a Sueli. Quando eu falei, olha, a Sueli vai estar conosco, eu vi na carinha deles um ponto de interrogação. Eu falei assim, ó, ficam tranquilo, que além de ser uma mulher de Deus, é uma mulher que atua na área da psicologia, ela é esposa do pastor Macedo, nosso amigão, então vocês vão ter a oportunidade. E eu gostaria de começar esse tempo pedindo para você, Su, se apresentando, por gentileza. Sim. Que prazer estar aqui com vocês, com as minhas queridas, né? A luz melhorou aí um pouco? Tá ótimo. Ah, que bom, então. É um prazer imenso estar com vocês. Meu nome é Sueli, eu sou psicóloga, sou esposa do pastor Macedo, que é auxiliar aqui do pastor Diniz, na comunidade aqui em Guarulhos, né, na Vila Endres. Tenho 2 filhos, o Lucas e o Davi, e estou muito feliz porque no meio dessa pandemia eu ganhei uma netinha. Glória e a ela está Deus! bem, a Que delícia! Né? Então, apesar de todo esse momento, Deus ainda vem com essa bênção, esse presente sobre a nossa casa e a nossa família, né? E eu estou aqui, né? Estava orando esses dias e falando, Senhor, como que a gente pode contribuir no meio de toda essa dificuldade, né? E o Senhor, e no dia que eu estava orando, você me ligou, me mandou uma mensagem, eu falei, amém, glória a Deus, nós vamos vencer, né? Essa situação em nome de Jesus. Eu creio, Su. Eu creio. Tudo está debaixo de um propósito do Senhor, né? Deus tem propósito até mesmo, né, nesse momento difícil que nós estamos vivendo. E eu creio que nós sairemos melhores, mais fortalecidos, mais cientes de quem é o Senhor. E que Ele pode todas as coisas, que tudo está na mão dEle, né, Su? Esse é o propósito, saber e reconhecer quem é o nosso Pai, né? Sim. Maravilha, Su. Que bom, Su. Su, eu estava pensando nesses dias, como eu comentei com você, devido a esse momento de pandemia, as pessoas estão tão focadas no assunto do Covid-19, que estão esquecendo de outras doenças que, por vezes, são geradas por causa do medo. Sim. E, para começar, eu gostaria que você falasse para nós o que é o medo. O que é o medo, Sim. Su? Sim. Bom, primeiro, né, falando o que é o medo. O medo é uma ferramenta que Deus nos deu. O medo é uma ferramenta que é um mecanismo de sobrevivência nossa. Imagine se a gente não tivesse medo. Nós entraríamos constantemente, colocaríamos a nossa vida em risco, não é verdade? Verdade. Então, Deus nos criou com esse mecanismo. E é interessante que quando eu começo a pensar, quando você começa a estudar a fisiologia do medo, o que nós temos, nosso organismo? Diante de uma ameaça, diante de uma situação de real perigo, o nosso organismo, ele entra em alerta. Então, Deus nos deu essa ferramenta para, diante de uma situação, de um perigo, o seu organismo, ele entra num estado para o movimento, para a ação, né? Para a fuga, para o ataque, né? E esse mecanismo, ele tem toda uma alteração fisiológica. Certo. Então, a gente pode imaginar situações de perigo que você já passou e que no momento ali você teve uma energia a mais, né? Certo. Então, eu amo estudar essa parte porque eu vejo como Deus é perfeito, maravilha, né? Na criação dele, né? Então, ele nos prepara para situações difíceis, certo, para situações de perigo, né? E imagine vocês, né? Você, de repente, você entra na sua casa e tem uma cobra na sala. Nossa! Eu vou ficar, né? Que medo! Dá medo, né? Todo o teu organismo vai entrar em alerta, então o seu coração vai acelerar para que bombeie sangue rapidamente e a sua pupila vai se dilatar para você enxergar melhor, né? E aí você vai ter que tomar uma decisão, né? Certo. Ou você vai atacar essa cobra,
né? E você vai ter uma força, ou você vai, ó, fugir. Perna para quem tem, né? No meu caso, acho que eu corro dela. Eu também, né? No meu caso, eu ia fugir, correr atrás de alguém que pudesse matar essa cobra. Mas Deus me preparou para aquela surpresa, né? Difícil. Então, o medo é um mecanismo nosso que Deus criou para nos defender para a nossa sobrevivência. Né? Aí agora a gente pode entrar, mas e a partir disso, quando que vem as doenças do medo? Isso que eu ia te perguntar, né, Su? Eu ia perguntar para você, quando o medo passa a ser um problema? Então, o medo é normal, faz parte, nós precisamos dele. Né? Certo. Você tem medo de algumas situações? Normal, cada um tem os seus medos. É verdade. Se a gente for citar. Agora, quando que passa a ser uma doença? Né? Então, voltando lá ao exemplo da cobra, né? Então, vamos imaginar que, no meu caso, eu corri chamar alguém para, né, tirar aquela cobra do lugar, matar, e alguém veio e matou e levou embora aquela cobra, e eu fui, fiz uma limpeza toda em casa e falei, nossa, da onde que surgiu? Tomei todas as providências. Certo. Agora, quando que isso vai se tornar uma doença? Quando eu começar, todas as vezes que eu abrir a porta, eu imaginar que a cobra está em casa. Então, eu vou entrar no meu sistema de alerta. Certo. Né? Então, eu imagino, eu estou chegando em casa, vamos imaginar que eu estaciono o carro, meu coração já começa a acelerar, né? O sangue começa a bombear mais rápido, né? E na minha cabeça, eu imagino que eu vou encontrar várias cobras em casa. Então, aí eu já entrei, não é num perigo real, mas num perigo imaginário. Certo. E aí o meu organismo, ele entra no sistema de alerta. E eu começo a ter sudorese, a ter aquela aceleração, a ter aquele mesmo mecanismo que aconteceu a primeira vez. Só que a primeira vez era real. Agora já é a minha mente imaginando que todas as vezes eu vou encontrar uma cobra em casa. Certo. Então isso, o que é? É a ansiedade. Ah, tá. A ansiedade é o medo antecipatório. Antes mesmo de acontecer alguma coisa, eu já imagino uma catástrofe, uma coisa ruim, e eu já entro naquele sistema de alerta, né? Agora, imagine, se toda hora o meu cérebro detectar, né? Porque esse sistema, né, é um sistema que ele entra em ação quando o meu cérebro detecta ameaça, perigo. Sim. Então, todas as vezes que o meu cérebro identificar que eu estou em perigo, o meu organismo vai entrar nesse sistema de alerta. Entendo. Eu fico imaginando, né, Su, nesse tempo de pandemia, esses números de pessoas mortas que nós temos visto e ouvido nesses dias, o quanto o organismo não está disparando. Pior de tudo, né, que, por exemplo, a cobra era real, mas esse vírus é invisível, né? A gente não sabe aonde ele está, como que a gente pode, né? Então, realmente, ele vai despertando, né, no nosso organismo, no nosso emocional, no nosso psique, essa ansiedade. Certo. E nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Porque assim, fora essa crise na área da saúde, falando prioritariamente desse vírus, né? Porque enfermidade sempre existiu e sempre vai existir, até a volta do nosso Senhor Jesus. Nós vamos enfrentar não só esse vírus, mas eu acredito que em muitos outros, né? Como outros que já passaram. Mas também hoje nós precisamos lidar, Su, com o medo da falta do emprego, da falta do pão, as empresas, as portas fechando, contas a pagar. Então, assim, estamos num bolo de coisas, Su, que as pessoas estão sofrendo, estão sendo muito atacadas. O que você me fala a respeito disso? Então, são medos, né? Hoje os nossos medos não são tão palpáveis, né? São coisas que nós precisamos, nós pensamos, como que vai ser, por exemplo, o medo do desemprego, né? O medo de ser infectada, né?
são medos que nós não temos controle. Né? Da cobra, eu tive o controle de chamar alguém e resolver aquela situação. Né? E tem situações que nós não temos controle. E aí que está o segredo. Nós aprendemos a viver sem controle de algumas situações. Certo. Tem situações que nós temos o controle. Tem situação que eu posso falar, como é que eu resolvo isso? Né? Principalmente Verdade. os homens são mais práticos, né? Então, eu lembro, meu marido, todas as vezes que eu conto um problema para ele, uma dificuldade, ele, o que nós vamos fazer? assim Ele quer resolver a situação. Né? Mas tem situações que nós não temos poder para resolver. Verdade. Né? E aí que entra um segredo de nós entendermos, né, o quanto nós somos dependentes, o quanto nós somos limitadas, impotentes, e aprendermos a lidar com essa situação, porque as pessoas que sofrem mais, né, as pessoas que desejam mais ter o controle das situações. Elas têm uma necessidade de saber, eu tenho uma necessidade de saber que amanhã tudo vai dar certinho como eu planejei. Né? E essas pessoas sofrem muito mais. Mulher tem muito disso, né, Su? Ah, sim. Nós temos o tempo todo que lidar com essa situação de que eu posso planejar, mas não sei se vai acontecer como eu planejei. Né? Então, nós lidarmos com essa questão de a nossa insegurança, né? Aprendermos a lidar que nós não temos o controle. Né? E uma das técnicas que hoje em dia, né, está mais sendo falado, né, que é a atenção plena, mindfulness, né, em inglês, né, que é a técnica do aqui agora, né, para aliviar a nossa ansiedade. O que é o aqui agora? É interessante que tudo que a ciência fala, a Bíblia já fala, né? Quando Jesus diz lá em Mateus, capítulo 6, né, verso 34, ele diz assim, basta cada dia o seu mal. Exato. O que você está querendo dizer para nós ali? Para nós vivemos o dia a dia. Eu tenho que resolver com amanhã. Eu tenho os meus problemas hoje. É interessante esse texto que você trouxe. Eu tenho seguido o pastor Osmar, né? E ele falou uma frase que eu achei muito bacana essa semana, eu aprendi com ele, que ele fala assim, que excesso de passado gera depressão. Sim. E excesso de futuro gera ansiedade. É isso aí. Então, o que é o aqui e agora? Eu tenho que pensar em viver hoje, um momento. Né? Claro, isso não significa que nós não vamos fazer planejamentos, tá? Mas eu tenho que saber que eu posso fazer planejamento, mas a resposta certa vem de Deus. Do Senhor. Né? É verdade. Do Senhor. É verdade. Então eu tenho que viver o meu hoje. Né? Então quando eu percebo que eu estou muito preocupada, muito ansiosa, tá? Eu tenho que parar, respira fundo e vamos pensar o que eu tenho para fazer hoje. O que eu posso fazer hoje? Entendi. O amanhã eu não posso resolver. Né? Verdade. Então, nós estamos vivendo um momento, eu acredito que nunca vivemos de tantas incertezas. É verdade. Né? A ciência não tem resposta, a política, os governadores não têm resposta para nós. Sim. Né? As pessoas que estudam ainda não sabem como resolver a situação. Tá tudo na mão de um só. Eu creio que esse é o momento em que mais nós precisamos confiar, descansar, viver o hoje, porque eu não sei amanhã. E é interessante que mesmo fora essa pandemia, vamos imaginar como é que a gente estava vivendo antes, mas ninguém garante nada, né, para nós. Verdade. Nós não sabemos, nós não podemos. Então, viver nessa insegurança que é o segredo. É verdade. E assim, né, Su, como você bem colocou aí, viver bem o hoje.
E essa ansiedade nos atrapalha a viver bem hoje. Sim. Por isso Sim. que você vê muitos casos de pessoas que estão infartando, famílias se divorciando, pessoas se suicidando, né? Tudo isso que eu estou falando para você são casos de pessoas que estavam muito próximas a mim e eu soube. E começou a me chamar a atenção. Se nós não pararmos para prestar atenção em nós mesmos, nós vamos pilhar. Às vezes nós temos aquele pensamento, porque eu sou uma mulher de Deus, eu sou homem de Deus, essas coisas não vão vir sobre mim, mas peraí, vamos falar de uma pessoa que, poxa vida, uma pessoa que prosperou em tudo, teve bastante respostas de oração, tudo que clamou a Deus, Deus fez. Estou falando aqui de Elias. Elias era um homem que, quando ele abria a boca, Deus ouvia e Deus respondia. Elias clamou ao Deus dos céus que o fogo desceu e se manifestou, que levou o joelho a se dobrar e reconhecer que só o Senhor era Deus. Né? Os profetas de Baal foram mortos. Mas teve um determinado momento que Elias teve medo por causa de uma ameaça. De uma ameaça. Então, né? De uma mulher que o prometeu de matar. Ele teve né, medo, né? Ele teve medo e aí ele acabou se enfiando dentro de uma caverna. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque é bem esses dias que nós estamos vivendo, né, Su? Sim. Então, é exatamente isso. Primeiro a gente reconhecer que nós não somos super mulheres, nós não somos, não é porque, né, eu sou cristã, eu creio em Deus, que eu não vou sofrer, né, as consequências, e eu também tenho os mesmos sentimentos que todo mundo, né? Então é importante a gente reconhecer que nós temos medo. Quando eu estava falando, né, dos medos, continuar falando das doenças, é importante também eu saber, e às vezes eu preciso até escrever. Quando eu percebo que eu estou entrando no sistema de ansiedade, né? Eu ainda só falei da ansiedade, mas existem outras também, como fobias, o transtorno do pânico, né? Outras doenças decorrentes disso. E todos nós estamos sujeitos a essas doenças. Sim. A transtorno do pânico, a depressão, né? O transtorno do pânico é um ataque de ansiedade. Então é um momento que vem, como se aquele sistema que eu falei, que é o nosso sistema de alerta, ele entra no automático. Né? Então você começa a ter umas sensações de morte mesmo. Né? São sensações, mas o pensamento, quem já teve, né, sabe que é muito apavorante. Né? Geralmente a pessoa vai para o pronto-socorro crendo que está tendo um ataque do coração. Então, é angustiante, é apavorante, né? E aí eu tenho que parar e pensar, o que é que me causa tanto medo? Eu preciso nomear. Certo. Né? É o desemprego, eu estou com medo de perder o emprego, eu estou com medo de essa doença, eu preciso nomear, e a partir do momento que eu detecto, né, esse medo, eu vou enfrentar. Né? Porque, olha, pensa, o medo. Como é que eu posso vencer o medo? O medo de... eu tenho medo de andar de avião. Como é que eu posso vencer esse medo? Eu tenho que, aos poucos, claro, né? E pode ser através de uma terapia, ou aos poucos, enfrentando esse medo. Certo. Né? A gente, na terapia, a gente trabalha todo um tempo para enfrentar esses medos. Mas o primeiro passo é detectar os medos. Às vezes até tentar escrever esses medos. Entendi. Né? Escrever num caderno, né? Ou no seu celular. E eu vou, né, enfrentá-los de várias maneiras. Então, por exemplo, se a pessoa tem crises de pânico, ela não consegue, é um medo apavorante, né? E é um medo que ela sabe que não é real. Certo. A pessoa tem consciência disso, mas o organismo, ele entra naquele sistema automaticamente. É como você tem um sistema de alarme na sua casa, né?
Então, você põe um sistema lá que se entrar um ladrão, esse sistema entra, né? Começa as luzes a acender, um barulho bem alto, né? Sim. As pessoas que têm o transtorno Quando do ameaça, pânico... elas ressurgem. Isso. Agora, imagine que esse sistema de alerta que você instalou na sua casa, o simples fato de vir um vento maior, ele entra em ação. O simples fato de pousar um passarinho no seu muro, o sistema entra em ação, porque ele está muito sensível, né? Então, as pessoas que têm o transtorno do pânico, ela tem esse sistema muito sensível. O simples fato dela pensar em algo, o organismo já entra nesse sistema, né? Claro que a ciência está estudando que pode ser uma predisposição genética, né? Ou pode ser um aprendizado, né? Ô, Su, fala um pouco mais dessa predisposição genética. Achei interessante, eu gosto muito. Isso, ó, a gente pode ser um aprendizado. Vamos imaginar de novo a situação da cobra. Então, imagine se eu tiver ali na sala uma criança que tem mais ou menos 1 ano e meio, 2. Eu entrei na sala, vi minha filhinha ali, né? Eu entro naquele sistema apavorado e pego aquela criança e saio correndo, eu grito, eu choro, tal. Qual é a mensagem que eu passo para aquela criança? Né? Eu ali posso ter instalado, sem querer, um medo naquela criança. Certo. Né? E aí aquela criança, diante de uma situação em que ela não sabe o que é, que ela não conhece, ela pode entrar nesse sistema. Então pode ser um sistema que foi adquirido. Né? Entendi. Essa mãe, sem querer, ou um pai, ou alguém da família, acabou instalando, né, esse sistema automático nessa criança. Né? Entendi. Eu atendo muito, imagine uma criança pequena que o pai entra em casa alcoólatra. E quando esse pai entra, ele entra quebrando as coisas, gritando, né, ameaçando. E aquela criança ali vai adquirir uma ansiedade muito grande. Sim, né? Sim. Imagine como que aquela criança vai pensar, nossa, como é que meu pai vai chegar hoje? Né? Eu atendo adultos que sofreu isso quando criança e hoje ela está sempre ansiosa, sempre com medo, num sistema automático no sistema de alerta. Então, entendi. Veja como né? O nosso sistema é muito complexo. Né? Sim, sou. Algumas pessoas podem ter quando eu falo genético, pode nascer com esse sistema já mais aguçado. Pessoa mais sensível. Existem pessoas que são mais sensíveis à dor e outras aguentam mais. Essa situação se dá, por vezes, devido à gravidez, a forma a forma de ser gerado, que a mãe passa, e sentimentos que por vezes a mãe tem há anos, vamos dizer que tem desde criança. Isso é uma coisa também que aquela criança também pode carregar? Sim, a ciência ainda não consegue comprovar um gene que a criança nasceu ou que foi adquirido diante de comportamentos que ela recebeu, emoções fortes. Mas nós sabemos que emoções fortes que uma mãe passa, né, durante a gestação, pode passar sim para a criança. Né? Um susto muito grande, uma queda, né? Algumas crianças podem resistir a isso e outras não. É interessante isso, porque eu lembro quando eu estava grávida do Matheus, eu devia estar de 7 meses mais ou menos, e eu fui tomar banho. Eu estava totalmente despreocupada, eu estava sozinha em casa, despreocupada. E antes de entrar no chuveiro, a lagartixa caiu do teto e bateu na minha barriga. Sueli, aquela coisa gelada quando bateu, o susto que eu levei, um pavor. E é incrível, o Matheus tem pavor de lagartixa, ele tem medo. É até engraçado, né? Por ele ser um homem com medo de lagartixa. Ele fala, mãe, eu não entendo, é uma coisa que está dentro de mim. E hoje eu tô vendo que é uma coisa que eu passei para ele. Então, aí também nós temos as fobias, né? As fobias de lugares, de animais, né? Eu mesmo tenho uma amiga que ela tem uma fobia por barata,
que ela entra, eu detesto barata, a gente tem, né, um ser asqueroso, mas ela tem a fobia, ela entra em desespero, né? Como Certo. se ela fosse entrar numa crise, fosse morrer ali na hora. Interessante, se Entendi. você pensar, você não conhece ninguém que morreu porque uma barata, né, matou, ou uma lagartixa matou a pessoa. Mas o susto ali, né, e trabalhar isso é difícil mesmo. Né? De alguma Sim. forma, aquilo ficou porque quando a gente tem muito medo, a gente também libera hormônios, né? É Certo. interessante. Não, nosso corpo libera hormônios que são, a princípio, hormônios para nos defender, né? Como Certo. o estresse, o hormônio do cortisol, né? Quando você tem essa adrenalina, o seu corpo libera adrenalina, libera cortisol. Então, olha, pensa as doenças, né? Quando a gente está constantemente mandando uma mensagem de que eu estou em perigo, estou em ameaça, o meu corpo vai liberar muita adrenalina, o cortisol, né? Diante de uma situação de perigo, por exemplo, num acidente, se você sofre um acidente, na hora você não sente a dor. Porque Certo. esses hormônios, eles servem como anestésico. Olha como Deus é perfeito, né? Verdade. Se eu não sei se já aconteceu com você, você fala, nossa, cortei o dedo na hora, nem senti. Você vai sentir Sim. depois a dor. Sim. Né? Então, esses hormônios têm uma função benéfica. Só que quando eles são acumulados no nosso corpo, ele começa a produzir doenças, né? Então, Entendi. quando eu começo a toda vez liberar adrenalina muito no meu corpo, eu vou acelerar o meu metabolismo. Essa adrenalina vai criar muito ácidos no meu estômago, porque a ideia precisa digerir rápido os alimentos para você criar energia, né? Para ação, para o Certo. movimento. Só que se eu não vou para ação, não vou para o movimento, o meu estômago vai criar ácidos, aí eu vou ter gastrite, eu vou ter diarreias, né? Todo mundo, eu acho Entendi. que muita gente, quando passa um medo, corre para o banheiro, tem uma descarga de adrenalina, né? Verdade. Quando de vez em quando, tudo bem, mas isso pode desenvolver doenças. Né? Muitas doenças do coração, infarto, porque o coração está constantemente acelerado, né? Então, até Entendi. mesmo Passa a nesse trabalhar mais, momento, né, Su? sim. Esse E músculo claro, passa a trabalhar mais, de uma forma intensa, que sim. acaba levando a um infarto. Ou então, o estresse. O que é o estresse? A gente entrar em exaustão. Se eu estiver constantemente nesse sistema de alerta, chega uma hora o meu organismo entra em exaustão. Então, sabe quando a pessoa fala assim, nossa, não fiz nada e estou sempre cansada, Sim. né? Porque o Eu físico... tenho, eu escuto muito esses casos, Su, no meio das mulheres. Elas comentam comigo que, Marli, eu não fiz nada hoje, mas eu tô num cansaço. Então, o organismo não trabalhou, mas a mente está constantemente trabalhando, né? E mandando uma mensagem para o nosso corpo: perigo, ameaça. Então, você está lá com todo o seu sistema de alerta, trabalhando Sim. e gastando energia, né? Nesse momento, é muito interessante a gente perceber quando você está entrando nesse sistema, parar. Você pode, né, num processo de respiração, meditação, tentar desacelerar. Certo. Né? Então, a ciência constatou, né? Então, essa questão, nós, cristãos, temos um pouco de preconceito com meditação, né? Então, meditação, a gente já pensa no budismo, né? Mas veja, nós temos tantas ferramentas para meditação. Sim. Quando você para, quando você agradece, o agradecimento, né, pelo dia, quando você agradece, nossa, hoje tem sol, e observa o sol, quando você ora, né? Não só ora Verdade. pedindo, desesperada, mas ora agradecendo, Sim, muito ora importante. louvando,
né? Nós estamos entrando em estado de meditação. E a própria palavra nos ensina isso, né, Su? Lá em Josué 1:8, fala que para nós meditarmos de dia e de noite. Então, assim, a meditação, ela é um benefício para nós, para nossa mente. Nós devemos desenvolver isso. Para a mente e para o corpo, né? Sim. Quem já, né? Quantas vezes eu já não entrei em oração, naquele desespero, e a gente começa a orar, começa a chorar, começa a louvar, e quando você sai Ô, daquele Su, lugar... só um minutinho. Su, se por Pode acaso, falar. que de qualquer momento essa live vai cair, você teria mais um Sim. tempinho para a gente começar uma nova? Sim, até é bom saber quanto tempo nós temos. Não, se cair, eu vou abrir outra. Você pode continuar com a gente? Sim. Pra gente terminar o assunto? Ah, então tá. Até Pessoal, mesmo, se cair, a gente abre outra. Sim. Agora é o momento. Tem perguntas sobre o assunto aí? Alguém... Sim, tem perguntas. Meu marido estava aqui observando e disse que tem perguntas. É que subiu muitas perguntas na hora que elas estavam me... Pessoal, ela já está perguntando se vocês têm alguma pergunta. Eu vi aqui uma pessoa perguntando sobre traumas de infância. Sim. É exatamente aquilo que a gente comentou, né? Sobre a criança, sobre você comentou mesmo da lagartixa do seu filho. Eu falei da criança, né? Que a mãe tá ali junto com a cobra. Ou então, às vezes, uma queda, né? São traumas que muitas vezes você adquire mas você não tem a memória o porquê que você adquiriu aquilo. Né? Sim, mas entendi. Também nós temos uma mente, né? Deus nos criou perfeito, que nós temos como renovar a nossa mente. Você não precisa viver o tempo todo com os traumas de infância. Né? Tem como a gente trabalhar isso. Certo. Então, Ô, Su, me perguntaram aqui como nós podemos perceber que estamos entrando nesse nível, o nível da ansiedade que está gerando esse estresse, gerando doenças. Quando eu posso perceber? Primeiro, a gente percebe nas nossas reações fisiológicas, né? Você percebe, cada pessoa vai ter ou uma falta do sono, não consigo dormir, né? Ou às vezes uma falta de apetite, ou a pessoa me fala, nossa, meu coração parece, ela ainda fala assim, ó, nossa, meu coração aqui tá acelerado, então parece que o coração tá saindo pela boca, né? Sim. Então, são sensações físicas, a princípio, né? Se a gente não cuidar, não tratar, pode virar umas doenças lá na frente. Isso que você falou é extremamente importante, né? Porque o corpo dá sinal. Sim. E eu lembro que quando você falou da pessoa que vai ao médico, parecendo que vai infartar, e chega lá, não é nada. Sim. Faz exames, aí o médico olha para sua cara assim, com cara de paisagem. Não estou entendendo, você não tem nada. Eu falo isso porque eu passei uma época na minha vida assim. Eu poderia estar no culto, eu poderia estar na minha casa, no meio da madrugada. Aí eu senti aquele disparo como se eu fosse morrer. Ia para o hospital às pressas, com falta de ar. Chegava lá, fazia exame, mas você não tem nada. E aquilo que você falou, se você não começa a parar, a escutar o corpo, dali começa a gerar outros problemas. Foi onde eu comecei com artrite reumatoide. Sim. Porque eu não soube lidar, eu não soube o momento certo de parar, e aquilo começou a desenvolver, de fato, uma enfermidade. Às vezes, né, nós não escutamos as nossas emoções. Nós não escutamos, por exemplo, uma situação que te deixou muito triste, né? Uma situação que te deixou muito abatida. Nós temos como que entrar nesse luto, ou seja, refletir sobre essa tristeza e trabalhar essa tristeza. Muitas vezes conversar com uma amiga, não precisa, eu tenho que fazer terapia toda vez. Não, conversar com Deus sobre essa tristeza, né? Uma raiva muito grande também nos deixa entrar nessa... Eu já cheguei a orar e falar, Senhor, eu tô com muita raiva. Me ajuda, né? Por quê? Porque é uma situação que me frustrou,
que me Sim. deixou, né? Porque a raiva é um outro assunto que a gente pode falar outro dia, né? Mas a raiva são frustrações. Eu Certo. desejo algo, aquilo não acontece e gera uma raiva. Sim. Mas como eu vou lidar com isso? Então, muitas vezes eu não me dou o direito de reconhecer, não é agir. Entendi. Porque a gente pode achar assim, ah, eu tô com raiva, então vou chutar tudo, vou brigar com as pessoas. Não, eu tenho que reconhecer, estou com raiva. Né? Entendi. Isso está me fazendo mal. Né? E tentar digerir aquela raiva. Ela é Entendi. lícita, ela não é, porque isso também vai gerar uma doença se eu simplesmente negar os meus sentimentos. Entendi. Né? Dá licença aqui. Toda. Ô, Su, uma irmã perguntou, ela compartilha com a gente o seguinte, ela disse que na gravidez dela, ela teve muitas dificuldades financeiras, muitas limitações, provas e muito choro. Porém, o filho dela vai fazer 5 aninhos. É muito assim carinhoso e tudo mais, mas essa criança diz que come muitas unhas, inclusive até mesmo a do pé, até sangrar. Aí já essa criança, ela está numa crise de ansiedade. Né? Entendi. Precisa de A ajuda. questão da gente roer a unha é uma ansiedade. Então, existem níveis, né? E às vezes tem gente que rói a unha até de machucar, sangrar, né? Então, precisa ser tratado. Né? Precisa, né? De ajuda de um terapeuta. Um terapeuta, essa mãe tem que identificar, né? O que é, quando, qual é o momento em que ele vai fazer isso? Roer mais as unhas. Aí eu vou detectar o que está deixando ele ansioso, né? Entendi. Eu lembro que de um dos meus filhos, o Davi, o mais novo, teve uma época que ele tinha, na hora de ir para a escola, dava dor de barriga, dor de ouvido, o momento de ir para a escola, né? Então eu já logo percebi, ele está com alguma ansiedade de ir para a escola, né? Ele chorava, ele até orava assim, Deus, por que a gente não aprende tudo? Não precisa ir para a escola. Entendi. Né? Aí fui tentar entender que ele estava com uma crise de ansiedade para ir para a escola. Entendi. Fui conversar, aí um dia ele falou, eu cheguei na escola, a professora riscou o meu caderno, falou que eu fiz tudo errado. E aí ele pegou aquela ansiedade de que, nossa, acho que eu não sei fazer nada certo. Sim. Ainda aí bem que ele começa a dominar. Um dia ele falou. E aí eu fui conversar com essa professora e falei, olha, a maneira como você fez não foi legal, tal. A professora conversou com ele, pediu desculpa, acabou a ansiedade de ir para a escola. Então, essa criança, ela está numa crise de ansiedade. Entendi. Quando a gente consegue detectar, às vezes a mãe mesmo consegue entender. Quando você não consegue, você tem que buscar uma ajuda. Com certeza. Como ajudar? Com certeza. Bom, como ajudar, a Sueli já colocou aí. Tem que procurar um terapeuta para poder saber o que de fato está acontecendo com essa criança. Aí a língua vai ser trabalhada. Às vezes a própria mãe consegue conversar com a criança, perguntar, né? Ou então conversar com a professora. Às vezes há outros caminhos, né? Mas dependendo da crise, precisa de um profissional. Tá certo. Ó, a Sara fez uma pergunta aqui, ó. Peraí, isso tem mais pergunta. Como ajudar os nossos filhos? O nome da nossa irmã é a Sara. Como ajudar os nossos filhos quando passamos por situações de medo em relação à atitude do pai? Desculpa, pergunta de novo para mim ver se eu entendi. A pergunta da Sara é o seguinte: como ajudar os nossos filhos quando passamos situações de medo em relação a atitudes do pai? Sim, aí precisa entender que atitudes são essas também, né? Que atitudes que esse pai está tomando. Mas conversando, né? Se de repente o pai está numa crise de pânico, né? Então conversar com essa criança de que, olha, o papai não está bem hoje, né? Ele teve uma crise, mas é uma questão dele, ele vai resolver. Depende muito que atitude seria essa, né? É uma atitude de agressividade? Seria? Não sei. Seria uma atitude de ser violento? Não sei qual seria essa atitude, né?
Ela teria que A especificar. Giovana Marzano pergunta, Su, quando do nada dá uma tristeza profunda, não tem motivo, sente aquela tristeza profunda. Então, é importante também nós sabermos que nós temos alguns pensamentos que eu chamo de pensamento automático, disfuncionais. Certo. Então, às vezes, você dormiu e teve um sonho ruim, né? E acordou pensando naquele sonho, ou você teve um pensamento, de repente, de tristeza, e eu tenho um pensamento, e aí depois vem o sentimento. Ah, tá. Então, nunca é do nada. Às Certo. vezes eu não consigo detectar da onde veio. Mas tem aí, né, uma causa que eu só consigo sentir, não consigo, às vezes eu costumo dizer assim, vamos voltar um pouquinho a fita, né? Vamos pensar, como é que foi ontem, né? Às vezes acontece com a gente está numa angústia, todo mundo tem esse sentimento. Aí eu começo a pensar, nossa, mas deixa eu pensar, o que aconteceu ontem? Às vezes eu falei algo que eu não queria ter falado para o marido, para os filhos, tal, né? Ofendi. Aí vem aquela angústia, você fala, por que será que eu estou assim hoje? Aí eu começo a pensar, eu acho que eu pisei na bola ontem. Ou então alguém pisou na bola comigo ontem e eu não aceitei muito isso. Volta um pouquinho a fita para tentar entender, né? Para poder saber, né, Su? Mas às vezes a gente tem uma dificuldade de detectar, não é, Su? Sim, sim. Às vezes acontece isso comigo também. Bate uma tristeza que eu fico, meu Deus, por que eu tô com esse sentimento? Se eu acordei bem, se eu dei risada, se eu conversei. E eu vejo que é uma dificuldade de achar aqui dentro o verdadeiro, real motivo. Eu não sei se é dificuldade ou se nós temos medo de saber a verdade. E também, às vezes, a gente quer negar, né? Não quero pensar sobre aquilo, né? Não quero aceitar aquela situação. É importante também a gente se conhecer. Saber quais são as coisas que me deixam frustrada, chateada, coisas que eu tenho que ou lidar, tem situações que eu tenho que lidar, mesmo sabendo que é difícil para mim. E tem situações até que eu posso evitar. Certo. Depende de cada situação. Mas você vai se conhecendo com o tempo e sabendo, né? Por exemplo, as mulheres que entram na TPM. Sei que naquela semana eu sou mais sensível, eu choro, né, mais fácil. Então eu tenho que também ter uma paciência comigo, às vezes. Né? Verdade. Ô, Su, muitas pessoas pensam que o medo é fraqueza. Você vê que o medo realmente é fraqueza ou nos torna fraco? Então, voltando no princípio que eu falei do que é o medo. Então, o medo é um mecanismo importante para nós. Certo. Né? Então, o medo não é fraqueza, é um mecanismo de defesa. Só que tem alguns que usam muito esse mecanismo, né? E é importante saber que tudo que a gente exagera vai trazer problemas, né? Então, o medo não é fraqueza. O medo é importante para nós. Nós só precisamos saber qual é a intensidade daquele medo, né? Falando, por exemplo, eu tenho medo de dirigir a 150, 200 por hora. É importante eu ter esse medo. Certo. Então, o medo não é fraqueza. O medo faz parte da nossa humanidade. Tá. Né? Algumas coisas que te causam medo, para mim não. Para mim eu levo de boa. Mas outras coisas eu vou ter medo e você não. É verdade, né? Aí, eu sei que por vezes, quando há uma situação de medo que você não consegue dominar. Eu já passei uma situação muito difícil. Eu fiquei praticamente quase que 12 anos sem dirigir. Tirei minha carta e eu não consegui ir pra rua. E aquilo era um gigante, pequeno, mas era um gigante para mim. E muitos não entendiam, falavam, mas como é que pode? Você tem uma carta e não dirige. Olha, o amor de Deus lança fora todo medo. E aquilo me deixava mais apreensiva, né? E realmente, teve uma hora que eu tive que fazer o que você falou. Eu tive que admitir
e eu tive que enfrentar. Sim. E foi onde eu consegui ir para a rua e dirigir. Mas foram 12 anos que aquilo por vezes me trazia tristeza e até me adoecia. Sim. Porque me abatia. Eu me sentia impotente, eu me sentia envergonhada, fracassada. Muitas mulheres que estão nos ouvindo agora, Su, têm cartas e não dirigem. E provavelmente... Muita coisa. Cadê a turma? Bora, turma. Isso aí, vamos voltando, retornando. Gente, que maravilhoso ouvir a Sueli. Tô aprendendo muito, tá sendo muito maravilhoso esse bate-papo. E eu creio que nós vamos lidar melhor com a gente mesmo, né? Maravilha. Bora aí, pessoal. Ela entrou? Su, você entrou? Você tá por aí? Tô esperando a Sueli entrar. Maravilhoso. Você entrou, Su? Pessoal, eu sei que nós temos muitas perguntas aqui, só que conforme vai subindo muito rápido, por vezes ela ainda estava falando e aí a gente não consegue dar conta de tanta pergunta. Mas estamos tentando fazer o melhor, ok? E no final eu pedi para ela deixar o contato, o pessoal, tá bom? Su, você está por aí? Não, não entrou. Dirigir pra mim é como se fosse um gigante. Até passo mal. Eu já passei mal também, meu. Já fiquei mal de dar sua dor, de dar dor de barriga, palpitação, batedeira, vergonha. Mas fé em Deus, você vai vencer. Você vai vencer. Oi, Lê. Bom dia, querida. Linda. Como é que está esse bracinho? Tá melhor? Cadê a Su? Sueli. Cadê você, minha amiga? E se eu não tirar a mãozinha, não vai. Ela tem que dar só um joinha. Su, dá só um joinha aí pra nós. Ela tem que dar um joinha. Dá só um joinha pra poder entrar, Su. Aí, ó. Oi, se ela só dá entrar... Se ela só dá só entrar, ela não consiga. Que bom, que bom. A Su já tá voltando, tá retornando. Nosso bate-papo. Graças a Deus, né, Su? Tem mais uma horinha aí pra nós. Ah, que bom. Su, tantas perguntas, eu tava falando aqui com eles, que Sim. Por vezes a gente não acompanha, porque sobe muito rapidinho. Sim, e aí tô vendo tá as minhas passando, amigas né? entrando aqui. Alzira, que legal que você tá aí. Tô vendo várias amigas. Minha irmã, minha mãe, Que várias maravilha. pessoas. Sejam bem-vindas, viu? É um prazer tê-las aqui conosco. Falar o nome das pessoas. Sim. Ô, Su, Fala. nós estávamos falando sobre o medo de dirigir. O pessoal já tá falando aí. Olha, eu passei por isso também, viu? Eu tirei a carta também, mas nossa, que medo que eu tinha. Mas aí eu falei, não é possível, eu tenho que enfrentar esse medo. Eu via o garotinho lá de 15, 16 anos dirigindo, a senhorinha com o cabelo branco, eu falei, não, eu não tenho nenhum problema físico nem mental, eu posso. E comecei a pegar o carro com tremedeira, suador. Antes de dirigir, eu ainda tinha que ir para o banheiro, corria todas as sensações. Mas eu falei, não, eu vou ter que enfrentar, né? E a minha mãe, ela mora lá em Pirituba, então para mim ir na casa dela eu tenho que pegar Dutra, Marginal e tudo. Aí um dia eu falei, não, eu vou visitar minha mãe. Coloquei meus filhos que eram pequenos no carro e fui. Né? Quando eu entrei na Dutra, eu falei, glória a Deus, eu tô segurada na Dutra. Mas as pernas tremiam, o coração acelerava e fui enfrentando. Cada dia, né?
Quando a gente foi morar lá em Caraguá, meus filhos ainda falavam assim, né? Quando eu pegava o carro. Ai, que legal andar com a mãe, ela sai cantando pneu. Eles gostam. Mal sabia eles o perigo. Mas eu tive que enfrentar com medo mesmo, vinha o medo, né? Vinha a tremedeira e eu falei, não, eu vou enfrentar. E só passou, né? E de vez em quando eu sou ainda aquele motorista que eu gosto de ficar no banco do lado do passageiro. Eu também, eu também. Aí, quando a gente mudou para Caraguá, a gente tinha que ficar subindo várias vezes para cá, né? Aí eu tive que aprender a pegar na estrada. E hoje ainda eu tenho que, às vezes, descer para levar meus pais, tudo. Mas é sempre, né, falando, vamos lá, que Deus está comigo, mas enfrentando. É interessante isso que você está falando, porque se nós não insistirmos, nós não vamos Sim. perder. E uma coisa que eu percebo, Su, é que, às vezes, eu preciso sair, fazer alguma coisa, eu sinto que aquele medo quer voltar. Aí eu falo, não, Sim. não, eu me posiciono, eu falei, não, agora eu vou. Mas aquilo me angustia de tal maneira A gente que até sente eu medo deslanchar no trânsito, antes. aquilo tá ali me enchendo o meu saco, aquela angústia. E eu já percebi que se eu der moleza, eu vou voltar tudo atrás daquilo que eu conquistei. Sim, Porque é uma sim. conquista. Sim, É uma e conquista. como é tão gratificante quando você consegue que você venceu, né? Verdade. Quando eu tenho que pegar a estrada, eu fico, nossa, mas será que meu filho não pode ir, né? Até hoje eu fico tentando fugir, né? É Ah, verdade. mas às vezes não, é você, né? Teve uma época que meu marido caiu, fissurou uma costela Meu e Deus. era eu, só tinha eu tinha que pegar o carro e subir a serra ali de Caraguá, né? Descer e subir. Mas eu tô assim, na hora que fala, não, é você, então vamos lá, é comigo. É E assim eu mesmo. vim, tudo bem, né? Mas esse enfrentamento, quando você consegue vencer, é uma sensação muito boa, né? É verdade. É maravilhoso, né? É uma conquista, né, Sua? A sensação é que nós rompemos uma fase. Sim. Parece E bobeira para quem faz isso normalmente, mas sim, medo, gente, medo é uma coisa que paralisa. você falou uma coisa que é exatamente o que eu ia chegar agora, né? Se nós vamos permitindo, nós vamos nos paralisando, né? Então, eu vou me limitando cada vez mais, né? Então, eu vou ficando, deixando de fazer coisas importantes, boas, prazerosas por causa do medo. Eu atendi uma senhora que ela estava com um transtorno do pânico, ela morava num sobrado e ela não conseguia sair do quarto. Ela, de tanto pavor, né? E eu fui atender ela na casa dela, no quarto, né, dela, e foi um momento muito bom, porque a princípio eu tinha que ir lá, depois a gente conseguiu descer e tomar um chazinho na sala, depois ela foi para a cozinha, e eu sei que hoje ela, com alguns medos, mas ela vai para a igreja, volta, no supermercado, ela não podia chegar no supermercado. Então foi um trabalho intenso, mas foi muito gratificante quando ela mesma ligou para mim e falou: olha, eu fui para a igreja hoje, Que eu fui legal. no mercado. Coisas que é tão rotineiro, né, para nós. Verdade. Mas se a gente permitir, esse medo vai nos limitando. E eu quero falar de uma coisa, né, que é sobre esse coronavírus, né? Certo. Existe, ele está aí, né? Nós sabemos, temos que tomar os nossos cuidados. Por isso que nós estamos falando aqui, né? Porque você está na sua casa, eu estou na minha. Nós temos que obedecer às autoridades que estão falando, né? Olha, fique em casa, se você tiver que sair, use máscara, Sim. né? Lave as mãos, vamos tomar as nossas providências. Correto. Mas eu percebo também que existe por trás disso, né? E eu estava até brincando aqui, né? Existe o coronavírus, que é ouvir só notícias de quantos morreram, de quantos. A impressão que eu tenho, não sei se você tem, mas existe principalmente, né, alguns canais que parece que desejam lançar um pânico na população. Sim, isso é contínuo, é contínuo. Ó, domingo eu falei para o meu marido, eu não vou assistir Fantástico, porque se você começa a assistir quantos morreram, você começa a entrar num pânico.
Sim. Né? Então, o vírus está aí, ele existe, nós temos que tomar os nossos cuidados, mas tome cuidado também para você não entrar nessa paranoia, né? É. De desespero. Verdade, Vamos Su. tomar os nossos cuidados. Mas eu percebo que por trás disso existe também um espírito lançando pânico na população. É verdade, Su. Concorda Isso tem comigo? acabado com o povo, porque Sim. eu pensava numa frase, né? O medo, por vezes, é um gigante pequeno, porque Sim. você está recebendo aquela informação e aí entra onde você falou, o gatilho da defesa Sim. entra em ação Sim. de uma situação que não tem necessidade, né? É um alarme falso, Sim. né, naquele momento. E a gente começa a sobrecarregar disso. E aí é onde vai ter muitos problemas mesmo, como a gente tem visto. Como eu falei para você, de pessoas que não estão suportando, estão tirando a própria vida, Su. Sim, porque entra num desespero. O que é, né, as pessoas que se suicidam? Ela entra numa crise de desespero que ela não vê saída, né? Seria o cume, né, o pico do medo, do desespero, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com aquilo, por isso que a Bíblia diz, né, que os nossos pensamentos têm que ser puro, agradável, amável, né? Tá lá, se eu não me engano, em Filipenses, né? Tudo que pensais, né? Então, cuide do seu pensamento. A gente não faz uma higiene física, faz Sim. uma higiene emocional, uma higiene dos seus pensamentos. Faça uma higiene do que você está ouvindo, né? Temos que ouvir as notícias, mas eu não preciso ficar o dia todo com a televisão ligada. Já falei para o meu marido, a gente assiste um jornal, o outro é a mesma coisa. Você vai ver as mesmas notícias. Exato. Né? Exato. Outra, né? Então, nós temos que também ter a nossa higiene mental. Ou seja, quais são os pensamentos que mais estão na minha cabeça? Eu fico só pensando coisas negativas? Então, vou trabalhar o meu positivo. Tem como a gente fazer isso? Vou agradecer mais, vou pensar no dia, vou desenvolver o meu lado, o pensamento positivo. É a história do copo meio cheio, né? Eu posso olhar e ver tudo uma desgraça. Ou eu posso olhar e ver, não, Deus está comigo e me ajudando, mesmo no meio desta dificuldade. Verdade. Nós temos que cuidar também dos nossos pensamentos. Sim. A palavra de Deus fala que ele conservará em paz cujo pensamento está afirmado nele. Então, assim, de fato, Deus ele é tão maravilhoso que ele nos deixou essa recomendação, que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos. Estar firmes no nosso pensamento nele, na sua palavra, né? Voltando lá em Josué, por isso que o Senhor preparou bem Josué, falando para ele não se apartar do livro da lei em nenhum momento, e meditar. Então, assim, é como você falou, se você ficar o dia todo ouvindo os noticiários, obviamente, aquilo não vai só te convencer, mas aquilo vai fazer você tornar aquilo uma verdade para a sua vida. Porque pânico, né? A intenção dos noticiários é isso mesmo. É levar aquele que está atrás do televisor e entender que aquilo é realmente uma verdade. E aí é onde traz todos os problemas, né? É interessante a gente pensar por que as notícias boas não dão tanto ibope, né? Mais as negativas, né? Mais o desastre, mais a catástrofe. Exatamente. E parece que o povo gosta, né, Su? Vamos ser sinceros. O ser humano parece que tem prazer de ouvir essas coisas, né? Não sei se é a curiosidade, eu não sei o que acontece, né? Às vezes eu brinco aqui em casa com a minha mãe. Minha mãe adora assistir esse jornalzinho, né, da Record. Eu falo, mas mãe, que graça tem isso aí lá? Eu me distraio. Mãe, como pode se distrair com tanta desgraça? Isso é um engano, mãe, da alma. E assim eu tenho trabalhado minha mãe, graças a Deus ela tem saído cada vez mais disso, porque isso é um engano. Isso é um engano da alma, né? Estar livre, não, eu vou estar aqui que eu preciso ver para poder estar alerta. Não, é como você falou, escolhe um jornal. Um jornal bom, um jornal idôneo. Ouça as notícias. Realmente obedece às autoridades que estão falando. Vamos fazer a nossa parte.
e vamos descansar em Deus, porque está na mão de Deus. Né? Olha, Você fala assim, não existe um momento mais oportuno do que Deus nos colocou agora, né? Da dependência. Até as pessoas que não creem em Deus, elas têm que confiar, sair confiando, porque não existe outra saída. Né? É verdade, é verdade. E graças a Deus nós temos o Senhor. Nós em temos relação, o Senhor. Eu quero falar também um pouquinho em relação às pessoas que estão com medo de perder o emprego, de perder o seu sustento, de perder, né? Como que vai ser, né? A Bíblia já fala, né? Que nós temos Mateus, né? Vede as aves dos céus, né? Elas não trabalham, não fiam, né? E Deus as sustenta. Mas eu quero falar de uma parte prática também, né? Ótimo. Então, o que a gente pode pensar, né? Eu lembro numa época que meu marido trabalhou numa metalúrgica multinacional, ele tinha um salário bom, né? E, de repente, aquela empresa estava sendo vendida para outra e cada dia tinha gente sendo mandada embora, né? E aí ele chegava em casa e falava, nossa, hoje mandaram tantos embora. Aí no outro dia ele chegava, nossa, hoje mandaram tantos embora, né? E começou a gerar aquele medo na empresa, né? Qualquer hora. E aí uma hora eu parei com ele e falei, tá bom, né? Vamos pensar agora. Você pode ser mandado embora, é uma realidade, né? Mas o que nós vamos fazer se você for mandado embora? Vamos pensar, né? Então, é um momento também da gente usar a nossa criatividade, né? Sim. E aí, ele começou a ter um trabalho paralelo. Ele trabalhava das 8 às 5 na empresa e das 5 até 7, 8 horas ele começou a montar, né, um trabalho de distribuição, tal, não sei. Aí chegou o dia dele ser mandado embora. Ele foi, né, porque todos estavam, né, dispensados da empresa. Quando ele foi dispensado, né, graças a Deus ele já podia pedir aposentadoria, mas a aposentadoria, o salário, ó, né? E aí ele abriu uma empresa. Certo. E hoje ele tem uma empresa, né, que ele trabalha de distribuição, né? Que legal. Então, veja, diante de uma crise, diante de uma dificuldade, nós podemos nos reinventar, nós podemos criar, né? Verdade. Então, a crise nos empurra também para criar coisas novas. Maravilha. Né? Então, eu vejo as mulheres, né? Você está em casa, preocupada, né? Comece a fazer. Você gosta de cozinhar? Faça bolos, né? Você gosta de fazer um artesanato? Você gosta de fazer crochê? Você gosta de bordar? Vamos usar a nossa criatividade no tempo que nós estamos em casa. Exato. Vamos aproveitar esse momento e criar coisas novas. Muita gente boa está criando oportunidades na crise. Maravilha, é verdade. Isso é uma grande verdade. Pessoas que estão prosperando, estão se descobrindo, estão sobressaindo. E realmente é isso que você falou. Não é sentar e olhar para o tempo e reclamar, porque a murmuração não vai ajudar. O medo, se você deixar o medo entrar no coração, vai trazer doença, vai piorar. E aí paralisa, você não vai ter, não vai conseguir pensar em criar coisas, se eu ficar parado no medo, né? Agora, se eu pensar, tudo bem, tá difícil, eu não sei como que eu vou fazer, o que eu posso, o que eu tenho nas mãos? Aí a gente lembra da viúva, né? Da viúva lá da botija, né? Sim. Que o profeta fala para ela, o que você tem em casa? Eita, palavra linda. Ela tem só um pouquinho de azeite, né? Exato. Então, é o momento da gente pensar o que eu gosto de fazer, né? Eu aproveitei esse tempo, eu gosto de fazer crochê, tricô, eu fiz um tapete de crochê, né? Eu fiz, costurei algumas coisas. Então, eu gosto de fazer isso no meu tempo, mas isso é meu tempo, meu hobby, né? Mas alguém pode fazer isso como um sustento. Exato, né? Exato. A resposta está dentro de casa, né, Som? Quando nós olhamos para esse texto, é interessante, porque esse texto já remete no meu pensamento hoje um novo texto, porque Jesus, quando foi fazer o milagre da multiplicação dos pães, ele fez essa mesma pergunta: o que nós temos aqui, agora? Olha, não temos muito não, Senhor, nós só temos esse pouquinho aqui. Jesus pegou e ensinou, dar graças a Deus por aquilo.
né? E ali Jesus fez um milagre, né? Realizou um milagre. Então, eu acredito muito nisso mesmo, que a crise ela vai nos dar a oportunidade de nos revelar alguma coisa. Sim. E somos nós que vamos escolher, né, Su? Ou vai acarretar de ficar com medo, ou então realmente vai aproveitar esse tempo para poder desenvolver, crescer. E estudar algo, né? Exato. Tem muitos cursos aí online, gratuito. Eu estou estudando, né, na minha área, lendo mais. Então, nós temos outras coisas que nós podemos fazer que não estávamos atentados para isso, né? Verdade, é verdade, isso é maravilhoso. Ô, Su, mais uma pergunta aqui. Falando a questão, né, da ansiedade. A ansiedade gera impotência sexual? Também, né? Se eu fico muito preocupada, e principalmente, né, para os homens, para os rapazes, né, no meu desempenho, que tem que ser maravilhoso, né? Imagine a primeira vez de um casal, né, numa lua de mel, aquele momento, a expectativa muito alta, pode na hora não conseguir, né? A ansiedade devido às contas, devido a esse momento na cabeça do homem, pode gerar impotência sexual também. Sim, pode, com certeza. Então, por isso que precisa ser trabalhado, né? Imagina você preocupado com o emprego, com as contas, principalmente o homem, né? Quando ele não consegue trazer a provisão em casa, ele se sente mesmo, né? Diminuído, impotente. Então, realmente pode, e ele precisa ser trabalhado. Maravilhoso. Su, mais uma perguntinha. Coitada, Su, estou cheia de perguntas. Não, hoje nós estamos aqui. Mais uma perguntinha, Su. O medo vicia? De que sentido você está querendo colocar? Pode acontecer de pessoas falar assim, ela passar a gostar de viver presa naquele sentimento do medo, ele vicia. Sim, porque a adrenalina, ela vicia também, né? Então, aquela sensação, né? Por que algumas pessoas necessitam de esportes radicais, né? Porque vem uma adrenalina muito grande e o corpo acostuma com aquela adrenalina e ele acaba procurando situações. Tem gente que procura situações de conflito, né? Você fala, mas como que pode? Ela saiu dessa situação, agora entrou em outra, né? Você não entende. Ela está reclamando de uma situação, quando ela consegue resolver, ela encontra outra situação. Você que aconselha e atende muitas pessoas, e eu também, a gente percebe isso, né? Porque realmente assim, é como se o conhecido, aquilo que eu conheço, se torna um pouquinho mais fácil, né? E nós temos eu diria, né, que a gente tem mania também de repetir coisas que é mais fácil. Aquilo que a minha mãe errava, eu não gostava daquilo, mas eu acabo repetindo da mesma forma, né? Entendi. Pode viciar, sim. Né? Eu fiquei pensando, será que o medo vicia? Para sair desse círculo viciante, também precisa de ajuda. Entendi, porque a pessoa não consegue por si só. Porque aquilo passa a ser parte da vida dela, né, Su? É como eu não consigo achar a saída, né? E às vezes você precisa de alguém para te ajudar a sair daquela. Como a vitimização, né? Certo. A pessoa que se sente vítima, né? Eu sou vítima do meu pai, porque ele não proveu isso, não deu, e aí eu sempre estou ali naquela situação de que eu não posso fazer nada para a minha vida. E, de repente, eu entro no casamento e me torno vítima do meu marido, né? E a gente encontra muitas mulheres assim, né? Tem homens também, mas a grande maioria são mulheres que ela só sabe se encontrar numa situação de vítima. E saber que nós não somos vítimas, nós somos protagonistas da nossa história. Sim. E nós podemos trabalhar isso também, né? Maravilhoso. Então, também é uma situação de, vamos dizer, acomodação, ou como se a pessoa não consegue se ver em outra situação. Aquela mulher, né,
que sofre violência e ela não consegue sair daquela situação. É uma outra situação também difícil, né? Complicada. Sim. Mas ela às vezes sai de um relacionamento violento e entra em outro relacionamento violento. Sueli, uma criança amolestada. Nós sabemos que essa criança ela é tomada pelo medo. Sim. Como um pai e uma mãe pode bater o olho num filho, numa criança, ou até mesmo um educador, ou até mesmo, né, numa creche, numa escola, dentro da igreja? Quais são os sinais desta criança, né, que nós possamos olhar e falar, olha, é um caso a se interessar, a se aprofundar, até mesmo dentro de casa, tantas crianças que sofrem com isso caladinhas, e mães não sabem como detectar isto. Bom, primeiro, né, a pessoa que está acompanhando essa criança, ela vai perceber mudanças no comportamento dessa criança. Era uma criança que brincava, feliz, e de repente ela anda triste, amuada no cantinho dela. Então, o primeiro passo é perceber mudanças de comportamento. Certo. Esse é um primeiro detector. As professoras podem perceber, nossa, a criança não está fazendo atividades que poderia fazer, né? Então, é observar o comportamento, a mudança. E se você perceber, nossa, essa criança, ela anda muito tímida, ela não está mais falando. Cada criança vai ter uma reação, né? Certo. Mas é preciso observar muito de perto o comportamento da criança. Se houver alteração, vamos tentar entender o que está acontecendo. Às vezes é só uma tristeza, né? Às vezes é só uma decepção, mas vamos observar isso. Su, e como ajudar essa criança? Só um pouquinho. No consultório, a gente tem alguma... Eu não atendo crianças, já atendi. Mas no consultório, o psicólogo, através de técnicas de desenhos, de histórias, de jogo, vai tirar esse conteúdo da criança. Ah, tá, legal. Ah, e falar nisso, você precisa deixar o seu contato aqui para os nossos queridos. Eu vou ter que fazer como? Eu vou falar, eu não sei nem como... Isso, você pode falar que o William vai digitar e vai pôr para você. Minha filha tem 5 anos, que o pai foi embora. Ó, tem mais uma perguntinha aqui, só um minuto. Pode falar. A minha filha tem 5 anos. O pai foi embora de casa e não consegue comer. Como eu posso ajudá-la? A Daniela está perguntando. Sim, ela está sentindo a falta desse pai e esse sentimento precisa ser conversado. Então, essa mãe, né? Primeiro tem que entender, esse pai, né? Ele saiu de casa, mas ele continua sendo pai. Certo. Será que ninguém pode entrar em contato com esse pai para ele ter um contato com a filha? Não sei qual é toda a história, né? Mas vamos imaginar qual seria a atitude dessa mãe. Conversar com essa filha, né? Contando para ela o que aconteceu de uma maneira bem amena, né? E tentando trazer... Sempre eu digo, né, com criança, nós temos que falar a verdade, certo, mas amenizar essa verdade. E vai chegar, tem um tempo, é uma dor que ela vai ter que aprender a lidar. Infelizmente. Entendi. Essa criança vai ter que ter algumas ferramentas para poder lidar com essa dor. Entendi isso. Essa mãe pode ajudar conversando. Certo. Tem mais outra pergunta aí, amor? Só sei dizer que as crianças são vítimas, né? Principalmente do medo, dessa mal-estar, crianças que ficam doentes e pais, por vezes, não sabem nem a causa, né? O que está por trás. E, por vezes, a gente acha que só o adulto gera esse medo. Até observar crianças que ficam muito doentes, crianças que estão sempre resfriadas, crianças que estão sempre com alergias respiratórias, e precisa observar que também porque a criança, ela não consegue falar o que ela sente, nem ela entende. Então, ela vai reagir, né? Também precisa ser observado. Maravilha. Aqui tem uma pergunta, Su. Me ajuda aí, William. Como proteger nossos filhos
Peraí, só um minuto, Su. Como proteger os nossos filhos de traumas que possam vir atrás de um casamento desestruturado, onde há atitudes de amor? Não repete também, não. Como proteger os nossos filhos de um trauma que possa vir através de um casamento desestruturado, onde não há atitudes de amor? Sim, olha, um casamento, né, formado, claro, né, por um homem e uma mulher, mas vamos imaginar que esse pai, né, ele não cumpre o papel de amor, tal. Você como mãe, faça o seu papel, né? Faça o seu papel de mãe cuidadora, amorosa, né? Agora, a falta do pai vai ficar e essa criança vai ter que aprender a lidar com isso. Mas a mãe, ela não pode, não tem como ela fazer os dois papéis. Faça o seu papel bom. Exato. Né? Exato. A criança vai realmente sentir a falta. E se a gente pensar, todos nós temos faltas. Né? É verdade. Às vezes, até mesmo dentro com o pai e a mãe em casa, vai sentir alguma falta. É e essa criança vai ter que aprender a lidar com essa falta, desse abandono. Né? Então, há um abandono do pai, muitas vezes há um abandono da mãe. Né? É doloroso, sim. Né? Às vezes precisa de uma terapia, mas eu creio, né, que nós podemos aprender a lidar com essas situações. Sim, até porque nós somos mulheres de Deus e nós temos a ajuda do Espírito Santo para isso. Sim, porque sim. são situações que acontecem no meio do caminho, onde ninguém imaginou e nem queria, aconteceu. Né? Agora, fez uma fatalidade, aconteceu. Tem outro assim, fator nós precisamos entender, né, Su? Tem um outro fator importante, um pouquinho, só falando sobre o pai, né? Pode ser que ele tenha sido um péssimo marido, né? Certo. Mas ele continua sendo pai. E Certo. ele pode ser um pai amoroso e responsável. Então, tome cuidado como você vai, qual é a imagem que você vai passar para esses filhos desse pai. Né? Boa. Porque você pode, né, estar magoada, ressentida, ferida com esse homem. Né? Mas ele pode ser um bom pai. Verdade. Então, você passe para essa criança a sua amargura, o seu ressentimento, a sua revolta. Isso é importante que você falou. Precisa ser separado isso. Porque às vezes a mãe passa, olha, seu pai é uma porcaria, seu pai não presta, seu pai não assume. Gera dor. Vai gerar mais dor ainda, além da falta, né? Então, eu acho que é um momento de separar aí. Essa mãe não vai se desabafar da sua tristeza com o filho. Verdade, né? é verdade. Vai para lá para a pastora, procura a pastora, procura uma amiga, procura, mas os filhos, né? Eles não precisam entrar nessa guerra. Exato. Devemos poupá-los, né? Pecamos muito com isso. E Sim. aí o futuro traz a sua fatura. Com certeza. Porque eles crescem e crescem com uma realidade de vida que não é deles. Com uma história de marcas e dores que não foi implantado por eles. Sempre quando eu trato com jovens, adolescentes, eu procuro colocar, olha, essa é a imagem que a sua mãe tinha do seu pai, né? Que ela sofreu isso, aquilo, né? Mas ele como pai, né? Ele pode ter tentado ser amoroso. E às vezes, olha, existe algo muito importante. A mãe, às vezes, pode já tirar esse pai de cena e isso não é saudável para a criança. Certo. Certo. Ela tá magoada e ressentida e aí ela não quer nem ajuda do pai. Certo. Então, tem toda uma história. Por isso que a gente precisa conhecer toda a história, né? Verdade. Ô, Su, uma criança que vive com o corpo cheio de dores, voltando para o assunto, seria bom procurar um terapeuta? Será que tem alguma base, uma origem, até mesmo emocional? Primeiro, realmente precisa saber quais são essas dores, né? A gente não pode ser imprudente, procurar um médico, fazer, como você falou, você foi no médico, fez os exames, tudo para o médico falar, olha, você não tem nada, né? Então, procure a causa fisiológica também.
E o Correto. próprio médico vai saber, porque existe também, né, a doença das dores, que é a fibromialgia. É uma Boa. doença que as pessoas sentem dores e essas dores, elas. O que a ciência está comprovando? Algumas pessoas têm que beber água agora. Peraí. Fica à vontade, Su. Algumas pessoas têm mais sensibilidade à dor, outras aguentam mais, né? Certo. Então, a fibromialgia é uma doença que causa dores muscular, dores no corpo e ela ainda se movimenta, né? Precisa ver, será que essa criança não tem fibromialgia, né? E claro, diante do estresse, a dor vai aumentar. Diante de Correto. uma situação de medo. Todas as vezes que a gente passa por um estresse, cada pessoa vai sentir algo diferente da outra, né? Uma sente uma dor de cabeça, a outra sente uma dor na coluna, a Cabelo outra cai. cabelo cai, porque nós temos também a nossa constituição genética, que é onde vai atingir aquele estresse, né? Certo. Então, duas coisas que precisam ser analisadas com essa criança. O médico, aí se for comprovado que ela não tem nada fisiológico, aí vamos ver a questão psicológica. Pode ver as duas coisas juntas também. Correto. Su, deixa o seu telefone para nós, fala aí. Não, estou colocando, amor. Já estou pondo aqui. O William já está colocando o seu telefone. Sim, pode O pessoal- colocar. É 011, né? Vou falar aqui, que quem quiser marcar, 998 27 5557. Pode entrar no meu WhatsApp, se a gente não conseguir responder todas as perguntas, eu posso responder, né, as perguntas via WhatsApp, tá bom? Maravilha. Su, o seu consultório fica onde? No momento eu estou atendendo online, né? Mas meu consultório é ali na Benedito Faustino de Moraes, que é numa rua que é continuação da rua Barão de Mauá. A Barão de Mauá é a rua ali do Hospital Carlos Chagas, né? Então é bem no centro. Correto. Certo? Guarulhos, né? Mas eu só atendo com hora marcada, então tem que entrar em contato pelo telefone. É bom porque às vezes a pessoa é de longe e é bom ela saber onde é que você está, se vai dar para ela ir até você ou não, né? Por isso uma a coisa, vai pergunta. ficar gravado essa nossa conversa ou não? Vai ser acabado. Su. Vai ser gravado. Vai ser gravado. Vai ser gravado? Vai. O William falou que vai. Tá, vai ficar no story. Vai ficar no story, tá bom? É 24 horas. Ó, o William tá falando. Sueli, vai ficar no story. 24 horas. legal. Vou pedir para os meninos fazer uma gravação, porque o story ele só fica 24 horas, depois apaga tudo. Mas eu vou pedir para os meninos que cuidam do marketing nosso aqui, pegar isso e gravar para deixar. Ver se eles sobem para o YouTube. Aí eu peço para eles subirem para o YouTube. Eu vou dar um trabalhinho para eles. Ainda mais, eles estão trabalhando. E conte conosco, que bênção. viu? Estou à disposição de qualquer pergunta, qualquer necessidade, né? Estou à disposição da igreja, à disposição de quem está ouvindo, manda mensagem e a gente vai fazer o pouquinho que a gente pode, né? Nessas dificuldades. Tá Obrigada, bom? viu, minha amada? Obrigada pela sua companhia. Você enriqueceu as nossas vidas muito hoje, né? E foi um prazer, viu, Sueli, tê-la sempre conosco. Você é uma mulher de Deus, uma mulher que ama a palavra, uma mulher que cuidou bem de mim no momento que eu precisei. Sou muito grata ao Senhor pela sua vida, viu, Su? E o meu contato com você fez realmente minha mente mudar muito a questão da psicologia. Não somente o indicar, mas até mesmo de ter o interesse de conhecer mais o assunto. Eu aprendi a amar a área. Existem vários cursos livres que quem se interessar pode fazer, né? Então, Maravilha. qualquer coisa eu posso indicar também alguns cursos bem interessantes na área. Obrigada, minha amiga. Que Deus abençoe você, viu? Nós vamos ter um tempo agora de oração, Su. Sim, porque eu acredito eu quero receber a oração. Que eu acredito que muitos nesta hora estão com seus coraçõezinhos, né, ruminando tudo que ouviu, e eu creio no poder da oração. Né? O Senhor nos deu o privilégio de nos dar alimentos sólidos nesta manhã, usou a sua vida de uma maneira poderosa, e agora nós vamos pedir para o Espírito Santo
cravar essas verdades dentro da gente, que nós possamos verdadeiramente sermos livres do medo. Esse medo que paralisa, esse medo que adoece, esse medo que tem tirado a vida das pessoas, né? Ontem eu recebi uma notícia tão triste. Aqui próximo onde eu moro, num bairro próximo, uma moça entrou num mercado, abriu o pacotinho de facas e se esfaqueou dentro do mercado. E eu fiquei pensando, né? Qual era o desespero desta mulher, meu Deus? Será que ela não tinha ninguém ali por perto para falar, para orientar, para amá-la, para servi-la? Então, realmente o medo é uma coisinha, é um gigante pequeno, porém que se nós não entendermos isso, isso pode trazer grandes prejuízos para as nossas vidas, né, Su? Então eu quero orar por todos. O importante também você colocou aí, né? Nesse momento de desespero, procura ajuda. Liga para alguém, para um amigo. Não fique só na sua casa, né? Apesar da gente ter que ficar em casa, entre em contato, né, com alguém e peça socorro. Verdade, é verdade isso. Amém? Vamos orar, turminha? Amém. Então vamos clamar a Deus nesta hora. Coloca a mão aí no seu coração. E todas essas preocupações, hoje vamos declarar que nós estamos entregando a Jesus. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entregar e deixar lá. E vamos descansar em Deus. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse momento. Como foi precioso, Pai, essa parte, esse período da manhã, onde nós recebemos tantas preciosidades. Que joia rara, Senhor, o Senhor nos deu nesta manhã. Somos gratos pela tua bondade, pelo seu amor, Senhor. Pelo seu cuidado com as nossas vidas. Obrigada pela vida da Sueli, Senhor, que com tanta graça veio nos trazer um alerta, nos ensinar como lidar conosco mesmo, como perceber as situações ao nosso redor e como descansar em Deus. Pai, em nome de Jesus, perante a tua palavra ministrada, assim como o Senhor foi com Elias, que no momento de medo entrou numa caverna e o Senhor ordenou que ele saísse de dentro dela, assim, em nome de Jesus, eu ordeno hoje, esta mulher, este homem que está se sentindo encarvenado, vem para fora, que esse medo vai embora em nome de Jesus, vai embora toda angústia, toda ansiedade nós rejeitamos em nome de Jesus, todo pânico vai embora, toda preocupação que gera ansiedade, mal-estar, dores de cabeça, que tem gerado gastrite, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, toda mágoa, toda ferida nos corações de pessoas nesta hora. Senhor, eu oro especificamente pela Sara. Dá sabedoria a Sara, Senhor, para lidar com essa situação, com relação à sua filha. Eu oro pela Daniela também, Senhor. Dá a elas sabedoria, dá a elas força, vigor, Senhor. Porque somente quem passa, quem vive, sabe as dificuldades para serem administradas. Mas eu declaro no poder, na autoridade, que essas minhas irmãs, elas serão fortalecidas no Espírito, e elas vencerão, e a alegria vai vir ao amanhecer, esse tempo de noite vai passar, e tudo vai ficar bem, muito bem, porque o Senhor é o Pai, o Senhor é o cuidador, louvado seja o teu nome, Senhor, vem com o teu poder, Senhor, visita os corações nessa hora, visita as almas que estão necessitadas de libertação, coloca elas, Senhor, em libertação, livra-os do mal, livra-os dos pensamentos negativos, repreendemos todo o pessimismo, em o nome de Jesus, toda mentira da mente cai por terra agora, em nome de Jesus, que o medo vai embora, e o medo vai embora, tudo que te faz paralisar, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos sim que o amor que há em Jesus lança fora esse medo rebelde, esse medo que não serve, esse medo que foi mexido, que foi ali totalmente modificado com a queda do homem. Nós lançamos fora todo medo que tem promovido paralisação das pessoas, que tem promovido doenças da alma, doenças da mente. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos, Senhor, essas mulheres, esses homens vitoriosos no poder que há no nome de Jesus. Declaramos que somos livres para viver esses tempos
debaixo das asas do Onipotente, ali há descanso. Que nós possamos descansar, que nós possamos desfrutar, como a minha amiga bem colocou nesta manhã, Senhor. Dá às minhas irmãs, aos meus irmãos, nesta hora, uma mente criativa para prosperar, para avançar, para ganhar, para grajear, para poder ter o pão de cada dia, para que traga sustento. Em o nome de Jesus, eu libero sobre você essa criatividade no poder, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu declaro em fé, em nome de Jesus, que os seus lares estão sendo guardados, que seus filhos estão sendo guardados, que os seus comércios estão sendo guardados, seu trabalho. Eu declaro sobre você a paz que excede todo entendimento e que te dê alegria nesse tempo. Alegria porque saber que há um Deus que cuida de você. Assim como foi citado aqui nesta manhã, Pai, que o Senhor cuida dos passarinhos que não trabalham e nem guardam celeiros, mas o Senhor cuida deles. O Senhor tem cuidado das ervas do campo que hoje nascem, amanhã são queimadas no fogo. E o Senhor cuida de nós, Pai. Imagina, nós que somos imagem e semelhança, somos teus filhos. O Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor cuida das nossas casas. Por isso nós temos a alegria e a certeza de que o Senhor nos guardará. E nós vamos ver 1000 cair na direita, 10 na esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque a nossa mente está firme no Senhor. Por isso a paz, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Su, eu amo estar com você, Su. Obrigado por essa oportunidade. Eu quero agradecer a cada amiga, a cada pessoa que ouviu, que fez um comentário. Um beijo para vocês. E até em breve, né? Sim, Deus Su. quiser, logo nós vamos aí abraçar as pessoas. Em nome de Jesus. Vai ser assim, Su. Vai ser assim. Vai ser maravilhoso. Deus abençoe isso mais uma vez. Um abraço apertado, minha irmã. Estamos aqui, viu? À sua disposição. Dá um abraço para o pastor aí, os filhos. Muito obrigada, viu? Fica com Deus. Beijo. E para vocês que estão em casa, que Deus abençoe. Muito obrigada pela companhia de vocês. Foi uma bênção. E até a próxima. Tchau, tchau. Ouça esse louvor, hein, meu irmão? Que o Senhor tire o medo. Ó. Ouça aí, meu irmão. Que o Senhor tira o medo. Deus é um Deus que opera maravilhas e milagres. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus lindo. Deus é um Deus poderoso. Você crê nisso, meu irmão? Você foi muito abençoado. Eu gostaria... Vamos adorar a Deus nesses minutinhos. Adora esse Deus. Tudo é para esse Deus poderoso. Escuta isso. Me tira o medo. Uou. Suba em meu lugar. Esse Deus tira o medo. Esse é um Deus poderoso. Tempestade, tudo é dele. Ele tirou o seu medo nesta manhã. Você estava com medo de dirigir, o medo foi embora. Você agora vai dirigir. É você. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo sobre ele. Você vai subir um monte agora. Enquanto alguns desistiram, você vai subir um monte. Você vai chegar lá que o medo foi embora, a ansiedade foi embora. Tudo nesta manhã. Deus operou milagre através das bocas proféticas dessas irmãs ungidas por Deus. Aleluia! Aleluia. Oh, Deus bom. Você vai chegar lá, minha irmã. Você vai avançar. Os teus filhos vão avançar. Teus filhos vão além. E vou chegar lá.
curada nesta manhã, curado nesta manhã. Aleluia! Então me tira o medo e faz dizer, Moisés, tira o medo. A tempestade é você, uma porta é você, Jesus. É o Senhor que tem o controle de tudo. Ô Jesus, a tempestade é você. É você. Tudo é nele. Ele tem o controle de tudo. O Senhor Jesus tem o controle de tudo. O nosso Deus controla tudo. Aleluia. É você. É você. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigado, Obrigada, Senhor. Deus. Obrigado nesta manhã. Obrigada. Quantas bênçãos. Quanto ouro. É ouro, meu irmão. Joia pura. Agora você precisa querer adquirir esse ouro. E viver com esse ouro. E andar com esse ouro que nós recebemos nessa manhã. Quão maravilhoso. À noite, nós teremos um encontrão às 19h30 com a tua família. Encontrão pais e filhos. E vai ser uma bênção no nome de Jesus. E aí às 11h55 nós teremos a nossa oração na madrugada. Amém. É uma bênção. Um abraço. Deus abençoe você. Um almoço gostoso. Prepare um almoço agora com carinho para a tua família, para a tua casa. E será uma bênção no nome de Jesus. Amém. Amamos você. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Ai, nossa.